Certo. Tranquilo, graças a Vamos Deus. pro frio. Frio. Minha voz voltou um pouquinho, ainda não tá 100%, mas deu pra descansar. Então, beleza, gente. Então, hoje a gente vai já um pouquinho mais direto para a parte da medição, né? Para vocês poderem medir o retroativo ali da obra. Ivan, você já tem um acesso na plataforma? Eu tenho acesso, só não tenho o projeto ainda, para visualizar na dashboard, principalmente. Tá. Tem que liberar. Se você consegue liberar aí, Paulo, eu libero daqui. Deixa eu ver como é que tá o usuário dele. Normal. O pessoal da não. GSL eu liberei como normal. Beleza. Não, ele consegue fazer tudo. É que a dashboard, ela ainda não vai aparecer nenhum dado, porque ela está sem medição. Porque tudo que ela vai gerar de dado é a partir da última medição, entendeu? Por isso que ela abre assim em branco. Não tem nenhum projeto também. Mas é que eu não liberei pro projeto para ele. Eu dei o entendi. acesso, mas não liberei projeto. Acho que deve ser isso. Se ele tá como normal, para ele editar o Jorge, teria que colocar ele ali como um dos envolvidos, sabe? Uhum. Deixa eu ver se eu... Porque, assim, Ivan, o administrador ele vai fazer tudo em todos os projetos, né? E aí o normal, ele consegue editar os projetos em que ele tá dentro. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Então, de repente, no primeiro momento, a gente pode deixar vocês como normal, né? Depois a gente alinha com a Tati. Mas é só... Posso fazer aqui, Nath? É só colocar ele aqui, Pode sim, por favor. Como membro. Aí, por exemplo, as meninas da Tático que estão como administrador, não precisa colocar aqui dentro, elas já vão acessar normalmente. Aí quem é normal, eu incluo... Pode liberar todos, por favor. A Débora também é... Isso. Débora também. Beleza. Aí os 3 estão dentro, aí dá uma atualizadinha aí na aba e vou ver se aparece para você o projeto. Já apareceu. Beleza. Você consegue compartilhar a sua tela? Que daí eu acho que eu falando e você fazendo vai gravando melhor, assim, ó. Pode ser. Faz uma simulação só para depois fazer os valores corretos. Beleza. Então, aqui na plataforma, de fazer a medição tanto pelo computador aí mesmo, ou pelo aplicativo. Acho que nesse momento, como vai ser tudo retroativo, né? Aí fica também a cargo, se é você, seu engenheiro que vai fazer, o que eles acham melhor. Mas o aplicativo, ele funciona apenas para medição, tá? Então, ele já abre configurado assim para fazer a medição. Mas acho que aqui, talvez, como é bastante, né, coisa antiga, pode facilitar olhar maior, né, no computador, enfim, se ficar mais claro para eles. Então, a gente vai ali na aba... Primeiro, a gente tem que selecionar o projeto para conseguir mexer nele, isso. E a gente vai ali na aba medição, ali embaixo de cronograma. Isso. Então, aqui é onde eu crio as minhas medições, tá? Quando você já tiver medições feitas, elas vão aparecer nessa lista aqui da lateral esquerda ali, medições cadastradas. E aí você pode clicar em criar uma medição. Então, a ideia aqui é que você selecione o dia em que vai ser registrada essa medição, tá? Então, toda vez que você for medir, esse dia é quando, vamos supor, medir no dia 19 de junho. Essa medição vai entrar com uma medição feita no mês de junho, ali no infográfico, nesse dia, tá? Então, só até uma possibilidade, né, caso vocês façam assim, medição toda sexta, sei lá, de repente deu um BO ali na internet da obra, ou acabou a luz, não sei, vou medir na segunda cedinho, mas quero registrar com a data de sexta para não perder esse padrão. Você pode vir e escolher outro dia, tá? Tanto dias que já passaram, que daí vocês vão usar agora para medir esse retroativo, quanto dias futuros. A plataforma, ela libera até 2 meses à frente, tá? Então, mais que isso, também a gente entende que já é um ponto assim, ó, essa atividade que está tão à frente está acontecendo, é o fato de a gente precisar primeiro replanejar, né, entender por que isso está vindo a acontecer agora, antes de medir. Mas dá também para medir atividade futura. Tá? Vamos ver o que aparece. Ele pode pôr uma data só para você simular como que ele aparece.
Beleza. Então, aqui que ele mostra, ó, eu selecionei a data, então tudo que está em atividades atuais é o que deveria ter sido feito até o dia da medição de hoje. Se já tiver sido feitas medições anteriormente, quer ver? Abre um pacote. Isso. Aí ele te traz, ó, então, o previsto do que deveria ter sido feito até agora e o que já foi realizado. Se você já tivesse feito alguma medição, ele te traz aqui, já tinha avançado 20%, agora você atualiza para quanto está agora. Ele vai te trazendo o acumulado, tá? Ô, Ivan, só um adendo. Vocês vão costumar fazer medição na sexta ou na segunda? Que já começaria o padrão, tipo, se fosse na sexta, eu daria como dica deixar a data de medição no dia 16. Eu tava pensando nisso também. Eu acho que é melhor fazer as medições toda sexta-feira. Tá. Uhum. Tá, tu quer que eu volte ali para a data, então? Eu acho que Tá. Pra já começar aqui o padrão certinho. Né? Aí só um ponto antes da gente entrar aí. Deixa eu pegar um projeto meu que eu estava simulando aqui. Minha dúvida. Vocês vão fazer uma medição só, isso? Vai medir tudo retroativo num único dia? Sim. Isso. Do que... Aí a gente assume que daqui para frente a gente faz o histórico detalhado. Correto. Tá, Isso. boa, beleza. Pra diminuir esse operacional inicial, né? Fechou. Então, aqui a gente registraria tudo o que aconteceu até o dia 16/6, tá? Então, dá para você ir abrindo pacote a pacote. Eu vi que esse projeto está só em pacotes, né, Nath? Oi? O projeto ele não tem serviços, né? Ele está só com um pacote. Isso. Beleza. Então, a gente vai abrindo os pacotes. Na verdade, ele te mostra os lotes, né, em que está acontecendo e o que aconteceu naquele lote. Então, né, ali em primeiro pavimento, todas as atividades que precisariam ter sido feitas, né, quanto delas e a porcentagem feita. Acho que dá para a gente pensar isso mais para frente, para não ficar tão confuso, mas a gente consegue configurar essa unidade de medida da medição, tá? Mais para o Ivan ter de conhecimento, Nath, acho que talvez porcentagem fique melhor por agora, mas a gente consegue colocar, por exemplo, metro quadrado, metro cúbico, unidade, né? Se eu quero medir por apartamento, por exemplo. Então tem essa possibilidade, mas acho que como a gente está pegando bastante retroativo agora, a gente fazer por porcentagem, pode ser? Entendi. Beleza. Ele tem esses atalhos ali, ó, Ivan, que é um checkzinho, que ele vai medir 100% direto, pode clicar só para saber como funciona. Então, ele vai dar 100, mesmo que o 100 não era previsto, tá? E o igual, ele vai igualar ao previsto esperado, que aí nesse caso está sendo 100, pode clicar também. Dá o 100 também, né? Então, é mais para agilizar ele na hora da medição. E aqui do lado, a gente tem algumas ações que eu acho legal já te passar, mas vejo que vai ser mais prático quando a gente vai fazer a medição semanal ali na rotina da obra mesmo. Que é o seguinte, ali no primeiro ícone, você consegue inserir imagens, tanto tirada no celular na hora, pelo aplicativo, quanto da galeria. Então, é uma possibilidade de você colocar, de repente, situação, né, de qualidade ou retrabalho que aconteceu, algum imprevisto que aconteceu que possa ter prejudicado ou adiantado a produção. Então, é uma forma de registrar com imagens. Do lado, tem a possibilidade de inserir comentários. Pode até clicar para você abrir, para a gente ver de verdade. Então, ali eu consigo adicionar observações, né? Então, eu vou em adicionar, posso colocar algum comentário. Pode fazer algum comentário, se a gente vai gerar essa medição, depois a gente exclui, só para você ver como fica no infográfico. Então, né, pode ser algum registro de algum problema que teve com a equipe, ou alguma situação de projeto, enfim. E aí pode pôr concluir. Você vai ver que essas medições, elas geram um infográfico, e quem fez esse comentário aparece lá, tipo, qual foi o usuário, quando que ele fez, então é uma forma de registro de dados para vocês também. Pode salvar. Lá no terceiro ícone, daqueles ícones do lado da medição mesmo, onde tem um reloginho. Isso. Aí os motivos de atraso, então vocês conseguem cadastrar uma lista de motivos de atraso. E isso acaba gerando um dado de incidência ali no infográfico. Então, por exemplo,
Posso colocar, né, chuva, falta de material, vai adicionar se está aparecendo algum para vocês, mas acho que como é projeto novo ainda não. Acho que ele mostra uma pré-seleção que a gente faz. Você consegue só fechar um pouquinho o microfone, Ivan, que tá vindo som? Tá, sim, Aí se sim. você precisar falar, fica à vontade, pode abrir. Beleza. Então, ele te traz uma lista que a gente trouxe de modelo, mas quando vocês já estiverem assumindo a plataforma, mais para frente a gente pode configurar ela, né, deixar mais personalizada para vocês, tá? Mas aí pode selecionar algum também, depois a gente exclui, só para você ver como é que fica depois. Beleza. E pode salvar. E o último ícone vai ser você poder visualizar as últimas medições que foram feitas daquela atividade, naquele lote. Então, ele te mostra um progresso, assim, de como está avançando, de repente, né, com a medição semana a semana. Estaria aqui a lista das semanas e como é que ela está avançando. Beleza? Então, isso você vai fazendo para, claro, né, as informações adicionais, acho que esse não é um momento, né, mas o retroativo, uma edição normal, assim, de todos os lotes aí, né, com todos os serviços, beleza? Aí você pode ir olhando para baixo, ele vai abrindo lote a lote, e aí conforme você abre, aparecem as atividades. Vamos ver se tem alguma que tá quebrada ainda, mas acho que tá tudo 100%, né? Beleza. Tá aí tranquilo? Tá, só Tá abrir o mutado. microfone. Eu tenho uma dúvida em relação a, por exemplo, assim, aqui a gente colocou as atividades que elas estavam planejadas. Se eu executei uma atividade que ela está à frente do meu cronograma. Ah, tá. Aí você clica ali do ladinho ó, em atividades futuras. Lá em Sim. cima, isso. Aí aqui que ele te mostra até 2 meses à frente. Tá, Então até abre um só pra gente ver ali, ó, qualquer lote. Uhum. Beleza. Fechou. Então ele até te mostra, né? O previsto seria 0, então na verdade ela não tá, mas se aconteceu, você pode medir e ele... Aí só lembrar assim, quando a gente mede no futuro, quer ver? Vamos salvar a medição, que a gente já consegue ver dados da dashboard para eu te exemplificar. Depois a gente exclui ela. Salvou? Vamos ver. Pode ir ali clica no infográfico, deixa eu ver se ela vai aparecer. Ah, tá ali. Pode clicar que a gente olha o infográfico antes de ir para Dash. Então, toda medição que você gerar vai te trazer esse infográfico, tá? Então, você consegue ver o índice de desempenho de prazo total da obra, que é o realizado pelo base, né? E os avanços. Agora que a gente tem uma medição, a gente tem uma referência. Então, o que eu deveria ter avançado até o dia 16/6, de acordo com a linha de base, com o previsto e o que foi medido até agora. Então, conforme vocês inserem também os motivos de atraso, eu tenho aqui embaixo a incidência, né? Então, 100% dos motivos cadastrados foram falta de projeto. Conforme você vai deixando isso mais completo, né? Então, na medição, você consegue ir percebendo ali um ponto de maior atenção, né? De gargalo, enfim, que pode estar prejudicando a produção. E aí você consegue abrir pacote a pacote. Não sei se lembra qual que a gente mediu ali com o comentário. Não sei se era a fundação. Você pode ir abrindo na setinha ali, ó, do ladinho. Ou então, ó, faz o seguinte, tá vendo ali em cima que a gente tá por pacote de trabalho, aí naquele azulzinho? Eu consigo mudar por lote também. Então, é a forma que eu vou apresentar a minha medição. Eu acho que era o primeiro pavimento que a gente estava olhando. Ó, tá vendo? Então, aparece o quanto foi medido, é o SPDA, né? Quanto foi medido, né, base prevista e realizado, o motivo de atraso que foi colocado, né, então, conforme o engenheiro for colocando, aparece dessa forma, e o comentário feito pelo Ivan, tal dia, tal horário, então fica tudo registradinho. Então já sai um relatório completo ali da medição, para de repente o pessoal de obra te reportar, você reportar para alguém, fica simples, né, pronto para vocês. Beleza? A gente vai retomar tudo isso para frente, tá? Mas aqui você consegue selecionar também a perspectiva. Lá em cima, no canto esquerdo, tá vendo tela físico-financeiro?
Então, nesse físico financeiro, ele está pegando como peso o orçamento que está vinculado ao cronograma, tá? Quando você mudar para físico, ele vai considerar os dias de execução da atividade. Então, é o mesmo que acontece lá na Dash padrão. Ele considera o tempo de duração. Você clica em atualizar ali, que ele já vai atualizar a medição. Sempre que a gente faz alguma mudança em dados, né, seja replanejando, fazendo uma nova medição, e eu estou em um relatório, né, em uma dashboard ou um infográfico, ele te pede para atualizar, para que as informações não mudem do nada enquanto está analisando alguma coisa, tá? Porque às vezes você está analisando alguma coisa no escritório, aí o engenheiro vai lá, faz uma medição, e aí você perde o que você estava acompanhando o mês passado, da semana passada, por exemplo. Então, ele te pede para atualizar. Mas aí, muda, é normal mesmo mudar um pouco os valores aqui, porque tem atividades que são muito longas e com custo pequeno, né, e vice-versa, assim, custo muito alto agregado e duração não muito longa. Beleza. Ô, Paula, deixa eu só fazer um adendozinho rapidinho para o Tranquilo. Ivan, que eu acho que ele não está acostumado com a plataforma, enfim. Mas em relação a físico e físico financeiro, Ivan, o físico é em relação a relação de tempo por pacote, que está lá no cronograma. Então, tipo, o que você vai analisar lá é o que foi medido pelo que está planejado, só que com nenhuma interferência orçamentária, digamos assim. Então, quando clica ali, né, para você fazer a análise física, aí você vai, tipo, analisar o que está medido referente a tempo e pacotes lá no cronograma. Quando é físico-financeiro, entra a análise orçamentária, que, tipo, é o peso de cada pacote. Então, a gente faz a vinculação, que é o que a gente fez aqui, a vinculação do orçamento com o planejamento. Então, quando a gente faz isso, é como se a gente estivesse dando um valor para cada pacotinho que tem lá. Essa é a diferença das duas análises, porque quem não está muito acostumado com a plataforma, às vezes não tem essa pegada. Mas quando a gente apresenta também o relatório, lá o nosso relatório gerencial, aquela primeira parte, que é a análise física, a gente analisa só o que está ali físico. Ou seja, aquelas informações lá não têm influência orçamentária, digamos assim. Tá, não, beleza. Isso. Na hora que você for medir, você vai medir o físico mesmo, né? Então, precisava avançar, vamos supor, numa medição semanal ali, 50% de tal atividade. Se foi feito 50% do check, se foi feito menos ou mais, eu coloco essa porcentagem. Aí a própria plataforma lá nas dashboards ou aqui no infográfico faz esse cálculo de depara, né? No físico ele vai calcular o quanto aquilo representa em tempo de duração da atividade, né? E do todo. Então, por isso que quando eu meço as atividades muito longas, vai dar um avanço um pouco maior do que atividades que duram 3 dias, por exemplo. Só que no custo vinculado, como a Nath falou, na verdade, na física financeira, eu vou trazer o valor agregado daquela atividade. Então, quanto que ela agrega à obra, de acordo com aquele peso econômico da vinculação. Então, a gente usa muito também exemplo, por exemplo, do elevador, né? Às vezes, perto de outras atividades, né? Não é uma atividade tão longa na obra, mas que tem um valor agregado muito alto. Então, quando eu meço essa atividade, eu tenho um avanço maior ali no físico financeiro, mas no físico nem tanto, né? É esse comparativo entre as duas dashes, tá? Mas na hora de medir, você observa o físico mesmo. A própria plataforma faz o cálculo depois. A respeito do elevador, por exemplo, assim, a gente comprou o elevador, mas eu vou ter medição física na obra só em ano que vem. Aí a gente às vezes compra o elevador um ano antes, né? Eu faço uma medição dele ou não faço? Não, porque aqui a gente, até um ponto legal que você trouxe. Na Dash físico... Desculpa, Paulo. Pode continuar, depois eu faço vou trazer, a gente discute aqui, vou trazer minha visão, daí vocês trazem também o que vocês acham. Porque normalmente eu vejo que o pessoal confunde um pouco o acompanhar o valor pago ou desembolso com a Dash físico-financeira. Então, como aqui a gente vai estar olhando o valor agregado, eu estou vendo o que está sendo executado na obra. Mesmo que eu possa já ter comprado o elevador, ou eu estou com um estoque super grande de um material ali, de algum revestimento, mas que eu não comecei a instalar ainda, mas já foi comprado, aqui eu não vou estar olhando para esse desembolso, para esse estoque, para esse custo que eu já tive, mas sim porque eu agreguei a obra. Um ponto, acho que vocês não trabalham com financiamento, né? Não.
esse é um ponto que pega bastante para quem trabalha com financiamento, porque assim, quando eles vão, enfim, alinhar ali com o financiamento, o recebimento do valor, precisa estar agregado à obra aquele material, por exemplo. Então não adianta eu ter comprado o elevador, eu tenho que ter colocado o elevador na obra. Então, para eles é importante que essa medição seja de acordo com o que está sendo agregado, né? E aí, no ERP, por exemplo, né, ou até a gente tem uma nova dash de custo real, mas aí eu comparo o que eu paguei, o que eu desembolsei, com o que eu já agreguei à obra. Né? Até para ver se eu tô com muito estoque, ou se eu tô, de repente, eu já paguei, já agreguei e deu um saldo negativo, aí eu faço esse comparativo. Mas a ideia aqui seria eu visualizar o que está acontecendo na obra em uma única unidade, que é a moeda. Eu equiparo, né, todos os pacotes ao esforço monetário ali, digamos assim. Não sei se a Nath tem alguma outra sugestão, Nath? Uma dor que a gente tinha aqui era justamente isso, porque a gente tinha os parcelamentos e o elevador é um exemplo bem claro de que o pessoal parcela muito e vai pagando antes até mesmo da própria instalação. O que a gente fez e a gente faz aqui tem dado certo, a gente sabe que distorce um pouquinho o físico, mas é o preço que a gente paga, digamos assim. Mas até para ficar mais fácil a visualização dos clientes e tudo mais, a gente cria um pacote de desembolso para o elevador, no caso. Entendi. E os itens mais expressivos. No caso, que a gente adotou na Tático são 4 pacotes, basicamente. O de elevador, esquadrias de madeira e cerâmica, que a gente sabe que são itens bem expressivos e que muito provavelmente o cliente vai fazer esse parcelamento das compras. E o que a gente faz? A gente pega o valor de material, no caso, e vincula com esse pacote de desembolso. No caso, a gente pega tipo, o valor o tempo ali, por exemplo, eu vou parcelar esse elevador 6 meses antes da instalação. A gente cria um pacote antes da instalação, de 6 meses de duração, pega aquele valor e vincula nesse pacote. Entendi. Aí fica esse pacote e um pacote para execução mesmo. Isso. Ah, entendi. Não, é uma saída, sim. Aí, Acho que é a bom gente você sabe trazer que que a gente alinha com o Ivan. é Acaba, é igual você falou, acaba dando uma pequena distorção, porque a gente considera ele como uma atividade também, né? Ali tem um tempo de duração, uma vinculação, mas aí é uma forma de vocês gerirem isso também. alinhar o máximo possível, assim, dentro das possibilidades, o que a gente tem de físico financeiro, enfim. E aí é medido conforme o desembolso mesmo, conforme Isso. as parcelas ali. Entendi. Isso. Entendi. Não, beleza? A gente pode seguir dessa forma daí, Ivan, nesses pacotes mais expressivos, né? Mas eu te mando ali no e-mail também, a gente tem um vídeo que o Rafael Dalmoro aqui da empresa que faz a parte de expansão, ele gravou um vídeo bem legal sobre valor agregado. Opa, acho que minha câmera fechou, né? Deixa eu ver aqui no computador. Fechou. E aí acho legal trazer essa ideia ficar mais clara, sabe? Para as outras atividades que você for acompanhar. Se quiser mandar para mim também, Paulo, eu compartilho com o pessoal aqui da Tático, seria legal. Ah, beleza, acho que tá no YouTube, mas eu procuro lá e eu mando para vocês em cópia também. Ah, beleza. Beleza. Então aqui a gente teria a parte da medição e do infográfico, né? Aí a gente pode ir ali na Dash, Ivan, só para você ver como é que isso vai aparecer lá para você. O Dash padrão. Beleza. Mesma coisa, né? A Dash a gente consegue selecionar perspectivas, tá? Então, ali em cima, ali onde está percentual, você pode escolher se você quer ver ela na visão econômica ou física. Tá? Qual que você prefere olhar de prontidão? Pode ser o... Eu acho que com aquela medição, não sei se vai ter alguma... aqui com a física, sim, né? Não, só não ia aparecer na econômica se por acaso tem algum pontinho para ajustar da vinculação da tática, porque eu acho que estava tudo vinculado já. Mas aí aparece. Aí ele pede ali para atualizar.
Beleza. Carregando. Fechou. Beleza. Então é isso, ó. Mais uma vez, não se preocupe que a gente vai retomar tudo, tá? Com calma. Mas aqui você consegue ver os dados gerais da obra, né? Até então, assim, então, base, previsto e realizado, sempre de acordo com aquela última medição que aparece ali em cima. Então, né, você vai ter sempre a referência ali de quando foi a última medição. Tá. E aí embaixo, que eu ia te mostrar de diferença. Quer ver? Baixa um pouquinho. Mais um. Tá vendo, ó, que quando vocês... aqui embaixo é o progresso mensal, a gente tem essas colunas por mês. Uhum. Quando vocês fizerem a medição completa, vai ser normal mesmo, essa terceira coluna azul, quer ver? Você clica numa parte branca, mais para a esquerda, e arrasta assim para o lado, ele vai dar um zoom nessa parte que você arrastar, até lá a coluna. Por exemplo, quando eu fizer a medição total de junho, vai dar uma coluna bem maior mesmo, porque eu vou estar medindo retroativo, né? Uhum. Aí você entende que ela está entrando aqui porque eu estou cadastrando numa data de junho, tá? Entendi. Mesma coisa quando você medir atividade futura. Ah, eu medi atividade de agosto, mas ela vai entrar no mês em que você cadastrou a medição. Uhum. Aí depois, né, a gente vai entrar no processo de acompanhamento, como é que a gente replaneja isso, né? Trazer a atividade que foi medida no futuro para o agora, para eu ver o que isso vai impactar, enfim. Uhum. Mas vai ficar dessa forma, e a partir de julho ali, por exemplo, quando a gente for medir semanalmente, né, ou mais para frente já for ter essa frequência semanal, aí vai ficar uma coluna em cada mês de acordo com as medições do mês. Delas se somam, tá? Uhum. Então, mesmo que eu registre 4 medições em julho, elas vão se somar numa única coluna ali de medição, de realizado. Tá? Beleza. E aí tem mais detalhes que a gente pode ir vendo, né? Ele vai te trazer uma evolução por pacote de trabalho, por lote, né? O quanto que aconteceu de cada lote, por exemplo, quero ver quanto que avançou minhas garagens, meu térreo, eu consigo acompanhando isso separadamente também. É que eu não vou entrar em muito detalhe para não ficar muita coisa e ficar confuso, mas depois a gente vai retomar tudo isso. Mas se você quiser, né, dar uma fuçada, dar uma olhadinha já, Com certeza. conforme você for registrando as medições também. Um ponto que eu não falei, Ivan, quer ver, volta lá para a medição. Né, vamos supor que você estava medindo, precisou sair para o almoço e por algum motivo ia ter que desligar o computador, tal, tal, tal. Você pode salvar e continuar editando, tá? Então, você pode vir aqui e editar, né? Então, volto, vai tá guardado que eu medi, eu continuo editando. Você pode também, se quiser, criar uma nova medição com a mesma data. Vamos supor, eu medi naquela medição ali até o 4º pavimento. Aí agora eu quero medir do 5º para o 6º. Eu posso tanto clicar em editar ou criar uma nova com a mesma data e elas se somam também, tá? Ele só vai te dar alguns alertas quando você for tentar medir retroativo. De uma medição para outra, sabe? Por exemplo, numa medição você mediu 40%, aí passou uma semana, você foi lá e quis editar para 20%. Ele vai te sinalizar em vermelho, assim, olha, você está fazendo uma medição regressiva, né? Ele vai pedir para você editar na anterior, para depois editar nessa, para não ficar essa regressão. Mas aí dá para editar, e dá para também, né, se quiser excluir e criar do zero ali para você colocar as informações originais, corretas. Dá para excluir ele também no... Tá, vi ele. A Tem lixeirinha. um lixeirinho, Deixa eu lembrar o que tem. Acho que tem a lixeirinha, e aí esse baixar, ele baixa em Excel a medição, se você quiser. E o relatório, vamos ver. Uhum. Isso, ele baixa a medição do dia, né, o pacote, o lote em que está acontecendo, início e término, e ali para frente vai ter os avanços. Fechou. Tá? E você consegue, aquele infográfico, você consegue imprimir também. Então, isso vai nele. Aí você vai selecionar a perspectiva que você quer, né? Que daí é o que vai gerar os dados do relatório. Uhum. Então, aqui está no físico-financeiro. Aí você vai ali na bolinha azul com aqueles 3 risquinhos e vai imprimir. Aí ele já gera também. Esses serviços aparecem para quando tem detalhe de serviço dentro do pacote, tá? Para o cliente escolher se quer que isso vá ou não para impressão. Como nesse projeto tá os pacotes unitários, aí não precisa clicar em nada, só imprimir.
Aí ele vai ali para a aba de notificações, pode clicar ali, que ele já vai carregando. Se quiser voltar ali para a tela, ó, aí. Demora uns minutinhos ali na tela, fica naquele sininho ali, ó. Se quiser clicar nele, aí assim que ele... Lá no menu geral, do esquerdo. Onde? É um sininho que fica na parte de baixo, ali Aqui. Isso, onde apareceu a bolinha vermelha. Quando apareceu é porque carregou. Fechou. Aí você pode abrir. Então ele já sai, né, com as informações que eles colocaram lá na frente do projeto, né, a foto, a data da medição, os dados gerais, com os motivos de atraso, e a medição, né, pacote a pacote, ou lote a lote, que você pode ordenar ali, com tudo que for incluído na medição, né, se for colocado foto, comentário, vai aparecer aqui também. Né, daí quanto mais informações, mais completo também para vocês mais para frente replanejarem, fazer todo esse ciclo de acompanhamento. Beleza. Tá? A gente foi mais para o operacional mesmo, tá, Ivan? Para vocês conseguirem registrar ali o que aconteceu. Mas aí depois a gente volta com os conceitos, Não, com com certeza. o passo a passo mais tranquilo. E qualquer dúvida também durante a medição, a Nath também se tiver alguma dúvida ali, podem me chamar. Eu não peguei, acho que o seu telefone. Você colocou ali na plataforma? Senão eu te dou um alô ali pelo WhatsApp. Coloquei. Ah, tá. Eu pego lá, eu te dou um alô. E aí, qualquer dúvida, você pode me chamar por lá para ir perguntando. Tá? Pode deixar. Se quiser excluir esse também, para depois criar um douradinho, pode excluir. Foi só para a gente pegar de modelo. Beleza, então. Nath, você acha que tem mais algum ponto que seria importante para passar, de acordo com o projeto, assim? Vocês trouxeram, custos indiretos vocês trouxeram? Ou só diretos? Daí os indiretos tá em um pacotão, Ivan, pode medir 100%, tipo, o tanto que ele prevê. Igual previsto? Igual previsto. Tá. Não Meio que a entendi. gente... Vai ali no pacote... cronograma. Acho que é mais visual. Até aproveitando, Nath, se eu puder dar uma introduzida. Normalmente a gente orienta, né? Caso o cliente consiga não trazer, para ele acompanhar só o físico ali mesmo, mas eu sei que dependendo do modelo do orçamento, né, a gente precisa trazer de alguma forma os custos indiretos aqui para o cronograma. Como é um serviço que a gente acompanha, na verdade, custo mesmo, né, desembolso e tal, ele não acompanha, digamos assim, não medimos muito por evolução, né? Não é algo que está acontecendo ali físico na obra. Então tem essa possibilidade de trazer, igual a Tático trouxe, vou te trazer um pacote único durante a obra toda, né, Nath? Isso. É esse azul? Isso. Como instalações provisórias, o custo indireto ali da obra. Aí tem algumas formas de medir. Tem essa possibilidade que a Nath trouxe de medir igual ao previsto. Então, sempre quando você for abrir a medição dele, você iguala ao previsto. Entendi. Tem o contra, de que, de certa forma, também dá uma distorcidinha ali no físico, né? Porque às vezes a obra como um todo está atrasada, digamos, e aí a gente mede o indiretos como previsto, ele melhora um pouquinho esse indicador. Ou vice-versa, né? A obra está adiantada, mas é uma forma de eu tentar impactar menos, né? Dá também para avançar. Como que vocês fazem uma outra alternativa? Então, alguns clientes que a gente acompanha assim que dá certo também, eles medem no mês tudo que foi direto e acompanham o que isso reflete de avanço da obra. E aí faz proporcional com indireto, sabe? Então, assim, medindo só as atividades mesmo, a obra avançou 5%. Aí faz um proporcional disso para indiretos. Mas medindo ele depois. Mede ele para o final. Eu meço, olho o que isso gerou na dashboard e aí reflito no indireto. Tem cliente também que faz, não sei se você já viu algum modelo assim, um pacote por mês. Então eu faço, tipo... já. Meu Deus, já. Inclusive, meu chefe fazia eu fazer isso e era, cara do céu. Eu acho que aí vai outros cálculos ali para igualar, né? Mês a mês, ou ao avanço, ponderando ali o orçamento.
A única coisa que é o que assim, eu tenho cliente que definiu medir pelo previsto mesmo, assim, achou mais tranquilo mesmo, aí tendo aquela consciência, eu sei que pode ser, em algum momento deu uma variadinha. A única coisa que acontece é quando mas a gente pode ver nesse caso, quando a obra começa a se estender muito, né, a cliente já está mais pro fim da obra, teve algum atraso, eu preciso prolongar esse pacote, né? E aí quando eu prolongo, às vezes acontece do meu previsto ser menor do que eu já medi. Entendeu? Aí a gente vai fazendo alguns ajustes ali para dar certo. Mas o mais prático, assim, seria medir igual ao previsto, mas tendo a consciência que tem essa distorçãozinha, sabe? Entendi. Mas eu consigo, né? Isso seria num quadro geral da obra. Mas como eu tenho ali evolução por pacote, por lote, eu acabo tendo a visão só dos diretos também, né? De certa forma, assim. Eu acho que aí se você quiser trazer também de outros clientes, Nath, assim, de como vocês normalmente se seguem dessa forma mesmo. Pensando aqui, tem que ver como que vai ser, como que vocês vão querer ver, na verdade, Ivan, como que vocês vão querer analisar essa parte dos indiretos. Mas eu acho que eu gostaria, tipo, se for possível, Paula, da gente marcar uma reunião, até seria um ponto de melhoria para trazer aqui para Tático, de analisar essas outras opções. Sim. Então, vocês da Previsão apresentar as opções que os outros clientes fazem, né? Porque às vezes a gente acha que essa é a correta ou a mais próxima do correto que a gente quer analisar, só que tem outras alternativas que se enquadram mais, né? Sim. E tem muitos clientes também que talvez queiram analisar dessa forma mais geral, mas tem outros que têm uma perspectiva de análise um pouco mais sistemática, digamos assim. Sim. Não, eu acho que dá para fazer assim, ó, só para não... Até assim, se não quiser medir, eu tô pensando aqui, de repente eles medem igual previsto agora, só para fazer esse primeiro replanejamento, e qualquer coisa depois, quando a gente for falar dessa parte de medição e dos próprios pacotes ali, a gente revê essa forma de fazer o indireto, dá para a gente, né, retomar, atualizar a medição dele, enfim, para se precisar ajustar isso. Mas eu vejo essas 3 principais formas, assim, falando bem por cima, tá? Gente que divide em pacotes por mês, e aí acabam, vai ajustando o peso do pacote de acordo com o mês. Gente que faz um pacote unitário, mas mede de acordo com o avanço do restante da obra. Eu só não entendi, tipo, como que faria esse medir diante o avanço do resto, porque... Pensar... mas depois a gente vê. É mais complexo, tá? É mais chatinho. Porque é uma adaptação mesmo que a gente acaba fazendo, né? Porque assim, eu tô tentando medir por um cronograma físico um setor que é financeiro, assim, né? Sim. E aí dá pra gente discutir também até como isso é acompanhado na GCL, assim, se é um custo fixo mensal, o que varia, enfim, pra gente pensar em como medir isso da melhor forma. Mas acho que nesse primeiro momento, a gente pode medir igual ao previsto e qualquer coisa fazer esse ajuste depois, só para vocês conseguirem retomar. E aí, eu vou falando com você também, Nath, assim, olha, eu vou falar em reunião sobre isso, se você quiser dar uma entradinha, eu te coloco na agenda. Beleza. Se você quiser que eu te deixe quando, assim, eu te aviso quando for ter algo mais de análise, mas se você quiser entrar também, fica à vontade, pode te deixar na agenda. Não, beleza. Tá? Mas eu acho que daria pra gente marcar, tipo, o dia que você estiver mais tranquilo aí pra trocar uma ideia. Sim. Meia hora a gente mata isso. Não, beleza, vamos sim. Beleza, então. E aí, Ivan, como ficou? Eu vou fuçar isso aqui. Mas qualquer dúvida eu vou pedindo para vocês também. Mas eu acho que é bem tranquilo, ele é bem didático, né? Então, agora com o projeto também, eu acho que o mais difícil a Nath já fez. A parte, né, Nath? Então, agora é só a questão de também fazer as medições, acompanhar o cronograma e analisar a dashboard ali. Mas eu vou dar eu gosto de dar uma fuçada antes, tá? Se quisesse fazer umas simulações, ele depois você exclui a medição. Até um ponto que eu esqueci de falar, quando a gente mede, que agora a gente excluiu, não vai aparecer. Mas o pacote que foi medido, ou a porcentagem dele, fica em uma cor mais clarinha aqui no cronograma. Então, conforme você for salvando, se quiser voltar e dar uma olhada, para você acompanhar, ele fica numa cor mais clara e cria-se uma coluna igual tem essa do hoje, uma coluna da última medição, para você visualizar, né, e até
quando estiver num fluxo normal, ali semanal, o que ficou em atraso. Então fica bem visual no cronograma. Beleza. Aí você consegue ver isso também. Aí, acho que pensei de fazer, de repente, não sei, tô pensando que se a gente faz um checkpoint, de repente, no começo do mês que vem, ou se a gente já inicia a adoção mesmo, a implantação de vocês mesmo ali mais pro final, quando vocês vão estar mais tranquilos. Eu acho que a gente pode pegar ali mais pro final do mês mesmo. Porque eu acho que da tática, né, Nath, tá bem avançado, assim, acho que agora tendo essas medições, elas vão conseguir replanejar, Não, e aí acho que... Eles medindo ali, a gente já vê a possibilidade de replanejamento e para o relatório já é suficiente, Ivan. Aí depois vocês vão entendendo como que a plataforma funciona e tudo mais. Tá. Não vai ser bicho de 7 cabeças, vai ver que vai ser tranquilo. Bem de boa. Dá pra gente deixar marcado, então, que daí a gente começa a implantação do zero, assim, para vocês conhecerem a plataforma como um todo. Deixa eu ver aqui. A última semana ali, tá? De julho, né? É. Tá. Dia 24, ali, aquela semana? Isso, podemos marcar mais pro final da semana, ali pela quinta-feira, pode ser? De manhã ou à tarde é melhor para você? Pode ser de manhã. De manhã, às 10, pode ser? Pode ser, às 10 horas. Eu tô bem livre, assim, você prefere fim da manhã? Não, pode ser 9 horas, para mim é melhor. 9, tá. Deixa eu colocar aqui. Tem que o Google aqui gerar a gravação, eu te mando, tá? Mando pra Nath também, qualquer coisa. E manda aquele vídeo do valor agregado, que eu acho que vai ser legal. Show. Beleza? Beleza, Obrigada, obrigado, então, tá? gente. Qualquer coisa a gente vai se falando, mas aí em julho a gente retoma. Tá bom, então. Valeu, gente. Valeu, obrigada. Tchau, Tchau. tchau. Valeu, Nath.